Olá, boa tarde. Estamos chegando aqui para a nossa primeira live da semana durante esse período de quarentena. Sejam bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Hoje a nossa live vai ser sobre um herói anônimo da Segunda Guerra Mundial. Dentro do projeto de que durante o período das nossas lives, toda terça e quinta, a gente traz um assunto referente à Segunda Guerra Mundial. Mas, na verdade, não é um assunto qualquer, é um assunto sobre um herói, sobre uma pessoa que realizou, que dedicou sua vida ou realizou um grande feito em prol das pessoas que estavam precisando, que foi contra o nazismo, que salvou pessoas, que salvou judeus. E a gente já conheceu vários desses heróis anônimos e tem sido histórias muito inspiradoras, muito emocionantes, que a gente tem contado toda terça e quinta aqui no perfil da Tashidelec. Então sejam bem-vindos, bem-vindas, vamos logo chamando aí quem você acha que vai se beneficiar dessa live, vai ouvir uma história hoje linda, romântica, cinematográfica, né? Que se tornou a história de um filme que vocês vão curtir muito, que é a história do filme Até o Último Homem. Está na Netflix, vocês podem conferir uma história linda, linda de dedicação, de amor. E quem tem contado essas histórias para nós são os nossos convidados, o Eleazar de Castro e a Gorete Gugel. Eles que são especialistas nos assuntos sobre a Segunda Guerra Mundial e nesse olhar bem mais sensível, mais dedicado à superação das pessoas, à reconstrução das cidades, às histórias que humanizam tanto e emocionam a gente, né, num fato que foi tão importante. Queria dizer também, gente, aproveitar esse momento que o nosso país e as notícias que estão ao redor de nós, algumas são tão negativas, né? Então eu queria dizer que esse projeto das lives, ele não tem nenhuma relação com interpretação ou reconhecimento de algum assunto que a gente vai discutir, que está passando no mundo, não é nada disso, tá? Hoje a gente vai trazer unicamente a ideia, a mensagem de comunicar a história de um herói anônimo que atuou durante o período da Segunda Guerra Mundial. Como eu disse antes, que salvou pessoas, que deixou um legado e que com certeza vai emocionar a vocês todos, como tem emocionado a mim e as pessoas que assistem. Então deixa eu chamar aqui o casal, porque eles são as pessoas que estão pesquisando, estão à frente desse projeto para contar essas histórias tão bonitas para a gente. Queria dar um boi aqui para Camila, para o Espaço Luz do Saber, para Lau Bordando, para Paul Freston, tudo bem? Sejam bem-vindos, gente, é um prazer falar com vocês e ter vocês aqui nessa sala de conversa sobre um assunto que a gente curte tanto. A Jacinta também está aí, um beijo, Jacinta. Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bom, seu Eleazar e Dona Gorete? Sejam bem-vindos. Tá, tudo bem, graças a Deus. Tudo bem? Vamos começar a nossa live dessa semana, Sim, não vamos. é? Pelo que eu sei, é uma história tão romântica, tão apaixonante, de tanta dedicação, não é isso? Vamos falar sobre um homem ou uma mulher? Sobre o homem, né? Mas tem uma mulher por trás disso, né? Motivando ele aí a. Aliás, ele teve um papel fundamental na vida dele, né? Foi Legal. uma paixão daquelas destruidora de corações, tá certo? E foi por ela que ele, digamos assim, ele segurou os seus ideais, né? Ele foi firme nas suas convicções, né? Aham, é muito linda essa história. Eu acredito que todos vão gostar muito. Senhor Eleazar, assim como como o senhor fez ontem na sua live, fala um pouquinho sobre aquele assunto que a gente tem conversado, desse momento, né, de que se fala tanto sobre fascismo, antifascismo, nazismo, Eu para sempre digo reafirmar o nosso propósito dessa live. isso. O nosso propósito aqui nessas lives é a gente enfatizar aquilo que há de mais nobre no coração humano,
que são os valores positivos, a manutenção da vida, a valorização da vida humana. Tá? Nós não estamos aqui, digamos, levantando alguma bandeira antifascismo ou contra o fascismo, ou a favor do fascismo. Nós queremos fazer recortes históricos de pessoas que foram especialmente importantes em alguns momentos da Segunda Guerra Mundial e elas nos dão exemplos de como viver em situações que são tão desfavoráveis do ponto de vista da sobrevivência. Tá? Então, nós não estamos enfatizando nenhuma relação com o militarismo, nenhuma ou contra ou a favor, né? Ou com o Brasil de hoje. Tá? Sim. A gente fala isso, né, Celi? Porque as pessoas estão num momento muito grave de polarização, né? E exato. Essa polarização, ela é muito, eu digo que ela é burra. A polarização é burra, ela traz a complexidade humana, ela achata e coloca as pessoas em dois grupos só. Os que são contra e a favor de algum candidato ou de alguma posição contra o governo. Né? Nós queremos dizer que não temos nenhuma pretensão, nenhuma motivação de fazer com o que nós estamos fazendo aqui. Queremos, digamos assim, apoiar o militarismo, né? Apoiar o fascismo, ser contra o fascismo. Na verdade, somos contra o fascismo, de fato. Né? Mas não contra esses estereótipos que as pessoas ficam lançando nas redes sociais. Tá? Portanto, aqui é o que a gente quer, valorizar o comportamento humano quando ele é extremamente positivo à vida. E eu penso que também é reforçar a ideia daquela frase que a gente vê nos museus e nas cidades que foram impactantes para a Segunda Guerra, onde aconteceram várias situações da Segunda Guerra, que é o lembrar para não repetir, através do conhecimento. Né? A gente acredita, a gente comunga da mesma opinião de que o conhecimento ele é fundamental. A informação, quando ela chega, ela pode mudar os cenários, né? As decisões, a partir do fato do conhecimento. Então, a ideia principal é sempre fortalecer essa mensagem que para nós é tão importante, que é lembrar para não repetir todos os horrores da guerra. Isso é importante que fique muito claro. Eu ia dizer que nós temos os nossos próprios posicionamentos, né? Somos pessoas pensantes. Claro. Mas um acordo comum entre nós é que nós somos pela vida, pela rejeição a qualquer exclusão, né? Pela busca do posicionamento e pela busca da paz, pela busca de fazer o entendimento chegar até as pessoas de uma forma em que elas absorvam com alegria e queiram fazer daquilo a sua vida também. Né? Essa é a intenção que está levando esses personagens que se superaram, que se posicionaram de forma a salvar pessoas, a amar pessoas, né? A se gastar por essas pessoas. Então, o nosso foco nessas lives é totalmente esse, né? Para nos animar, para nos trazer esperança. Nós estamos numa época em que a gente está precisando de esperança, porque o mundo está muito violento, muito caótico, né? O Brasil também. E um impulso muito grande para a maldade, para diminuir o outro, para machucar o outro. E nós queremos ir pelo outro caminho. Pelo esse caminho da paz, que pode ser muito mais transformador, né, do que o caminho da violência. Porque o caminho da violência só vai encontrar corações. Mas o caminho da paz, eu tenho certeza que vai fazer morada, encontrar eco na maioria dos corações das pessoas. Porque estamos carentes disso, né? Celi, e isso encontra eco na nossa própria postura. Indaleta, porque a gente não faz uma apreciação estética militar da guerra. Né? Isso, A gente faz a apreciação do comportamento humano, né? o que esta guerra proporcionou, né? As suas consequências, os seus impactos, né? Mas queremos ressaltar principalmente pessoas que mesmo com tudo em contrário, com toda a situação adversa, ainda ousaram ser humanos, ousaram ser pessoas íntegras e pensar nos outros. Né? Então o caminho é esse, né? O caminho da paz. É isso aí. Do amor ao Pronto. outro. E como estamos precisando disso nesse momento de quarentena, gente? Um telefonema para alguém, um cuidado com a pessoa,
é um carinho mesmo distante, faz diferença porque estamos muito isolados, mas ao mesmo tempo muito presentes através dessas redes sociais, né? Então, que a gente faça bom uso Conectados. das redes sociais. É isso aí. Então, pronto, dados todos os esclarecimentos, vamos começar a nossa live de hoje, então? Vamos conhecer essa história tão romântica e linda, linda, que emociona jovens, casados, solteiros, pessoas, médicos. Então, os médicos que estão aí presentes, por favor, se diga eu, porque você vai gostar dessa história. Zuleika Virante de Petrolina aí, chegando. Isso, a dona Zuleika. O seu Nildo deve estar por aí também, né? Seu Nildo, oi Jacinta, essa live é para ti, Jacinta, hoje. Aqui em Holanda, Mônica Dourado, o Ricardo, tudo bom, Ricardo? Cleudivan, muito massa, gente, sejam todos muito bem-vindos e vamos começar a contar histórias para que dê tempo da gente conhecer tudo. Como a história desse personagem ficou muito famosa por causa do filme, né? Que o filme foi, inclusive, muito premiado. E a gente, para contar a história, nós vamos então fazer alguns spoilers, desfazer algumas informações romantizadas ou então mais aguçadas do filme. E o filme é isso, é drama, né? Essa coisa, envolve a gente emocionalmente também. Então a gente vai contar tudo isso aí, se todo mundo já assistiu, e se quem não assistiu, não se importa da gente falar os detalhes, né? Ao longo da live, vocês vão dizendo aí pra gente, tá bom? Tá, então vamos dizendo aí, gente, se vocês já assistiram ao filme Até o Último Homem. Esse filme está na Netflix, muita gente já viu. Se você assistiu, você bota só um joinha assim, né? Ó. Assistir. Se não assistiu, nos dê licença, porque a gente vai ter que compartilhar alguns momentos do filme para poder explicar melhor a história desse herói anônimo. Ok. Acho que o pessoal está de acordo. Ok, então vamos. Vamos lá, Celi. O Desmond Thomas Doss era uma pessoa que morava numa cidade do interior dos Estados Unidos. Uma pessoa simples, não é? Uhum. Ele nasceu em 1919 numa cidade chamada Lynchburg. Sim. Okay? Lynchburg, na Virgínia, tá? O pai era carpinteiro e a mãe, né, era dona de casa, cuidava do sítio, fazendinha que eles tinham, uma vida simples mesmo. Ele tinha mais um irmão. Tá. E aí, durante a Segunda Guerra Mundial, bom, nós vamos contar um pouquinho da infância dele. Bom contar. Que marcou profundamente, né? Ele foi marcado pela infância. A família é uma família praticante de Testemunhas de Jeová, né? Desculpa, eu misturo às vezes. Adventista do sétimo dia, aquele que guarda o sábado. Certo? Sim. Geralmente são praticantes aos sábados, né? E essa família, eles dois eram uns meninos meio turbulentos, bem danados, viviam brigando entre si, coisa de criança mesmo, normal, né? Uhum. E o pai tinha um problema com o alcoolismo e a mãe uma mulher muito praticante da fé. Um dia, ele ainda criança, está brigando com o irmão e joga uma pedra na cabeça do irmão. Essa pedrada deixa o irmão sangrando e desacordado, inconsciente. E ele pensa que matou o irmão. Corre para dentro de casa e na casa dele tem uma gravura dos 10 mandamentos, um quadro dos 10 mandamentos. Né? Ele quer um quadro conhecido de quem tem educação protestante. É uma pintura muito conhecida. E fala lá dos 10 mandamentos, né? E especificamente do não matarás. Mostra a figura de Caim e Abel. Os dois irmãos. Caim matou Abel. Né? Aí ele olha para tudo, fica muito arrependimento no coração e ali ele já começa a prometer para Deus que não quer ser violento. Né? Começa dali a sua transformação interior a partir de criança. Né? Uhum. E aí, para quem conhece a religião adventista de sétimo dia, né? Ele tem uma ênfase na pregação no retorno de Jesus. É por isso que chamam advento. Adventista quer dizer no advento de Jesus. O retorno. A volta, né? Sim. A volta de Jesus. Pois bem. E eles eles são fundamentalistas, tá? Fundamentalistas no sentido de eles interpretam a Bíblia literalmente e eles acreditam nos 10 mandamentos, né?
e acreditam principalmente em um dos mandamentos que diz: obedecerás ao sábado, descansarás no sábado. Por isso que eles são chamados sabatistas. Tá? Então, o sábado para eles é o sábado da semana. Há uma discordância sobre isso de algumas pessoas, porque, na verdade, ao longo do tempo, o sábado, o dia de descanso, virou, na verdade, o domingo. O domingo é que é hoje o dia de descanso, né? Mas, de qualquer jeito, como eles são fundamentalistas, eles obedecem e assim até esse hoje, mandamento. né? Isso. Assim até hoje, entre eles. Eu tive uma funcionária, e tem um amigo também, que ele é esse amigo marceneiro, e eles realmente, né, na verdade, eles encerram no pôr do sol de sexta-feira, né? Sexta-feira, às 6 horas da noite. Isso, sexta-feira, 6 horas da noite, realmente eles não, acaba ali essa responsabilidade com o trabalho, né? Isso. Como? E vai até sexta-feira do sábado. A sexta-feira, 6 horas da noite. São 24 horas. Até as 18 horas do sábado. Isso, né? isso. É, isso mesmo. E é igual aos judeus, né? Porque os judeus, só que os judeus chamam de o Shabat, né? O Shabat, é. Mas os judeus também no sábado ou é na sexta? Na sexta. Na sexta até o Começando, sábado. a mesma coisa. Mesma coisa. Ah, sim, é exatamente, mesmo jeito. É. Uhum, sim. Aí, voltando, né, para ele, outra coisa que marcou também, ele já era um pouco maior, já um adolescente, um pré-adolescente, o pai, que tinha esse problema de alcoolismo, um dia o cunhado está lá, ele briga com o cunhado, né, e puxa uma arma para o cunhado. E a esposa é quem vai acalmando, uma espingarda. Vai acalmando ele, acalmando, até que ele entregue a espingarda. Aí ele pede ao Desmond, ela diz para ele, jogue no rio. Então, ele pega essa arma e joga no rio. Então, as duas coisas que marcaram, a não violência e a não utilização de armas. Que a gente vai agora falar, que ele leva isso para a sua vida adulta, inclusive para a sua ação mais para frente, né? Sim. O DOS, vamos chamá-los assim para facilitar, o Sim. DOS, em 42, em 41, dezembro de 41, começa a guerra dos Estados Unidos com o Japão. O Japão ataca Pearl Harbor e a guerra começa com os Estados Unidos, entra na guerra. Entra na guerra, né? Esse, inclusive, é o primeiro herói americano, né? Que não é... Nós vamos falar desse herói anônimo? Exatamente. Exatamente, é mesmo. E não a gente falou sempre europeus, né? Isso. Antes eram só europeus, né? Tem razão, Sally. E o caso de hoje também não salva judeus, né? Podia ser. Sim, então, sim. Ele também é um judeu americano e ia para a guerra também. Né? Em abril de 42, Sally, o DOS percebe no seu meio, as suas amizades na cidade, na sua igreja, onde ele trabalhava, muitos jovens se alistando. Não é? E ele fica logo com um conflito interno. Ele quer servir ao país, mas, ao mesmo tempo, ele sabe que será forçado a pegar em armas. Não é? E ele já começa a prever um conflito na sua vida. Tá? Ele se alista e, num primeiro contato já com o seu sargento, já começa aquela gozação dos outros, né? Ah, tem aí um... Né? Pois bem, aí ele já começa a ver digamos, uma gozação, né? Porque ele dizia que não ia pegar em armas, aí ele dizia, mas como é que você quer ir para a guerra? Né? E aí ele vai no quartel e pede uma autorização que se chama objetor de consciência. Objetor de consciência é um item da Constituição Americana que permite a uma pessoa trabalhar para alguma área que necessite de armas, mas ele não quer matar, não quer atirar em ninguém, não quer tirar vidas. Não quer usar arma e nem quer tirar vidas, quer salvar vidas no meio disso tudo, né? Isso. Nem usa, né? Nem usa arma, nem porta a arma, né? Não porta a arma. Pois bem, e aí ele volta, apresenta ao seu comandante, o comandante, junto com o sargento, diz, olha, você não quer pegar em armas, você sabe que vai para a guerra. Quando você pegar um japonês na sua frente, que a guerra toda
focada na guerra com o Japão. Aquele foi, né? Aquele que ele foi. Então, no Pacífico. Foi mais propriamente Okinawa, tá? Pois bem, e aí ele reforça que não quer pegar armas, e o cara ironicamente diz assim: o que é que você quer mais para tornar sua estadia aqui no exército super confortável? O que é que você quer mais? Ironicamente, né? Assim, dando a cara dele, né? Ele disse: eu não quero mais nada, eu só quero servir ao meu país, quero ajudar pessoas. E aí ele diz: olha, só quero uma coisa de você, que você obedeça às minhas ordens. Isso você tem que fazer. Vamos lá, vá para o seu destacamento. Né? Então ele passa o treinamento, e aí são as pequenas diferenças entre o filme e a história verdadeira, né? Na realidade, o treinamento dele foi muito maior do que o que o filme mostra, foi um longo treinamento. O grupo dele viajou por várias cidades dos Estados Unidos, fazia vários deslocamentos, e também participou de outras batalhas antes de chegar na principal, que é a que ela já falou, de Okinawa, que é o filme trata especificamente dessa batalha, né? E ele, quando chegou em Okinawa, já era premiado, já tinha recebido medalhas de honra nas batalhas anteriores, porque a atividade, especialmente Filipinas, né? Porque, na realidade, ele optou por ser um paramédico, né? Só optou por ser um socorrista. Era a forma que ele encontrava de salvar vidas, né? Então, estava lá o pessoal ferido e ele correndo entre esses feridos. Eles não colocavam a identificação, porque aí se tornava algo mais fácil, né? E ele estava por ali. Só que eu queria contar para vocês que quando ele ainda estava no treinamento, antes, porque faltou uma coisa. Antes do treinamento, ele conheceu a futura esposa dele, que é a parte romântica, né, da vida dele, chamada Dorothy, né? No filme parece que retrata muito fielmente esse contato, né? Porque ele salvou um rapaz, ele já tinha esse desejo de ser médico, né, de trabalhar com medicina. E ele salvou a perna de um rapaz que o carro caiu do macaco, ele estava embaixo, o carro caiu do macaco em cima dele. E ele salvou fazendo um torniquete com o próprio cinto. Né? Pois bem, e aí... quando ele conhece ela, não? Hã? Ele vai conhecê-la no hospital, né? Leva no hospital, e quando chega lá, se apaixona à primeira vista pela Dorothy, né? Olha para ela e ela não entende por que ele está olhando tanto. Você veio doar sangue? Ela disse: eu posso doar sangue. Então, ele é enfermeiro. E os dois começam a namorar, depois ele se apresenta para ser militar, né? Para ir para a Segunda Guerra, já na intenção de salvar pessoas. E aí eles resolvem que querem casar antes dele ir para a frente de batalha. Só que, vocês se lembram, no filme, quem viu o filme, ele passa por esse treinamento e algumas coisas ele não se entende com seus superiores. E quando o dia da folga que ele deveria ter para casar, ele não recebe a folga. E aí não pode casar antes de ir para as primeiras batalhas. Ele vai, mas até que no dia... Não, um pouquinho antes, calma. Ele vai para um julgamento, porque aí o comandante geral daquela força resolve interrogá-lo, né? E aí ele diz: olha, você está desobedecendo, você vai considerar culpado, e aí a gente dispensa você do exército. Né? Tribunal militar, né? Um tribunal militar. E aí ele diz, na hora lá, ele sente um impulso e diz assim: Senhor, eu queria reforçar meu sentimento que eu quero servir ao exército, mas não quero pegar em armas. E o comandante é pego de surpresa, porque tinha havido um acordo. Né? Mas você mudou de ideia? Ele disse: sim, eu quero servir ao meu exército. E aí começa aquela conversa, entra o pai dele, na vida real não foi bem assim. Né? No cinema talvez tenha. Romantizado. O pai dele entra, o pai dele teria lutado na Primeira Guerra Mundial, mas não foi assim, ele não lutou. Ele conseguiu apenas a carta de um superior que era amigo dele do exército. E na hora, também não foi na hora, eles entregaram a carta dizendo que ele tinha, pela Constituição, ele tinha direito a se tornar um objetor de consciência. E aí ele realmente foi liberado.
Mas ele teve, sim, um psiquiatra do Exército, de tanto pressionar, o psiquiatra do Exército foi quem quis o desligamento dele, e como ele não aceitou vamos dizer, o laudo feito pelo psiquiatra, ele teve que ir para o tribunal. Realmente tudo isso aconteceu, Sim, né? sim, sim. Então ele vai e deixa a noiva, né? Aí ele Sim, não vai para o casamento, não né? pode ir. Não pode ir, a noiva fica lá esperando. Aí ele disse, aí todo mundo dizendo, ele enrolou, ele enganou o Parará. E ela diz, não é o feitio dele, não é o Eu feitio sabia dele. do caráter dele, né? Isso. E, de fato, ela soube depois que ele estava preso, tá? Sim. Mas aí ele foi liberado, né? Casou. Ele casou antes, não foi? Casou numa dessas liberações aí. Isso. Deixa eu ver aqui se eu vejo o dia, porque data não é muito comigo, não. Mas eu lembro que eu assisti ao filme e mostra isso mesmo, que ele casa em uma dessas liberações e daí em seguida, rapidinho, já volta para entrar na guerra, né? Isso. E ele vai, então, para a Batalha de Okinawa. A Batalha Sangrenta. Batalha no Pacífico, uma das últimas batalhas contra o Japão, e uma batalha extremamente difícil, porque eles tinham que subir um penhasco extremamente alto e combater uma força japonesa que estava lá no alto. Tá certo? Então a força chega e todo mundo já pensa assim, vê-lo em batalha, todo mundo já acha que vai ver um sujeito covarde se escondendo, né? Ficando ali na barraca dos médicos, né? Ele de cara já recebe um conselho do amigo, um amigo que vai para a batalha, que aliás está vindo de uma parte da batalha, que diz, olha, tire essa sua faixa de socorrista e paramédico, porque os japoneses sabem que ferindo eles vão ter gente morta, gente que não vai ser cuidada. Então eles estão focando, atirando principalmente nesse tipo de soldado. Né? Sim. E aí ele tira, mas vai para a batalha. Eles colocam imensas cordas, aquelas cordas trançadas, para subir no penhasco, e passam vários dias em batalha, né? Lá, naquele lugar. Vocês se lembram que os companheiros iniciais faziam pouco dele, achavam que ele podia realizar muito pouco, né? Com esse trabalho que ele queria fazer, porque inclusive ele não tinha nem como se defender, porque não usava arma. Quando ele ainda estava em treinamento, lá no filme ele leva muitas surras. Na realidade, ele não levou tantas surras, não. Mas quando ele estava orando, que ele orava todo dia, no dia certo, no horário certo, tinha uma Bíblia que andava com ele abria a Bíblia, lia e orava. Eles ficavam jogando sapato nele, provocando essas coisas. Então, não tinham respeito por ele, não tinham. E, com o passar do tempo, e com o fato de que ele se sacrificava muito para socorrer os companheiros, eles começaram a mudar as suas atitudes e a respeitá-lo mais, né? E aí acontece, quando eles estão naquele equilíbrio da batalha, ainda em dúvida sobre quem iria dominar aquele penhasco, né? Eles sofrem um contra-ataque dos japoneses e vários são atingidos e ficam lá em cima. Porque anoitece, descem, né, para se resguardar os que ainda estão vivos e ficam muitos feridos lá em cima, né? E aí eles descem, né, e se refugiam lá embaixo. E o que acontece? O DOS, durante a noite, sem que ninguém visse, tá? Ele sobe no penhasco e começa a salvar um por um. Os japoneses nessa hora também estão escondidos, né? Salva um por um. A conta de quanto ele salvou é uma dúvida, né? Ele diz, com muita humildade, ele diz, não, acho que foi só uns 50. Aí os amigos dizem, não, foram mais de 100. E aí eles chegam no meio termo em 75, né? 75 é o meio termo. Sim. Ele vai, na verdade, identificando aqueles corpos que estão ali, vendo que alguns ainda estão vivos, né? Mais ou menos assim? Exatamente. E aí ele os transporta lá de cima para o socorro que está ali embaixo, né? Para a enfermaria. Ele estava dizendo uma frase que ele repetiu a vida toda, porque depois deu palestras em colégio, essas coisas. Ele ficava dizendo para Deus, me permita salvar só mais um, né? Isso, é lindo isso mesmo. Ele salvar só mais um, porque ele tinha que arrastar aquela pessoa ferida, amarrar numa corda
descer aquela pessoa, tirar lá embaixo e voltar. Então ele E foi voltar. ficando, né? E ele A estava noite machucado toda. também. Ele não era uma pessoa que tinha mais tanta saúde, porque ele já tinha sido ferido algumas vezes também. É. Pelo menos no filme, né, o ator se mostra como sendo um personagem, mostra como ele sendo também um homem assim de estrutura pequena, né? Assim, magrinho, não era aquela estrutura física grande, né? Isso. Ele não era o típico anglo-saxão, digamos, louro alto. É, Não era. é verdade. Né? O que é que dá forças, né? Uma pessoa que é até mais frágil a se superar e conseguir salvar tantas pessoas, né? E E aí, se manter, né? Se manter na proposta. Isso. E ele sobe, salva durante a noite inteira, né? E aí o capitão vê uma parte do grupo que já estava considerado como morto, vê lá na cabana médica pela manhã. Aí ele disse: mas o que é isso? Mas o que é isso? Como é que foi isso? Vocês voltaram? Eu disse: não, foi o Doss. Aí disse: o Doss e o outro, que eram os dois paramédicos, né? O Doss e o outro. Aí ele disse: não, só o Doss. Ninguém acreditava, né? Na realidade, Mas tem aqui um comentário. aqui vai Tem aqui tem aqui um comentário interessante acho que é do Marcelo, dizendo que ele nem precisava de tanta força física, porque ele criou um tipo de nó nas Sim. cordas, né, que ajudava, não é isso, Marcelo? É isso, Elezar? Esse nó, ele inclusive demonstrava nas escolas que ele ia dar palestra depois, esse nó. E ele criou. Mas também, assim, claro que o filme tinha que fazer a coisa mais dramática, mas os companheiros, quando começaram a ver que ele estava descendo com pessoas, lá embaixo começaram a ajudar também a receber essas pessoas. Não foi tão isolado. No fim, ele já tinha salvo duas pessoas. Não foi assim tão... a noite tão inteira ele sozinho, né? Sim. Mas quem retirava mais um era ele, que já não era uma coisa fácil também, né? Sim. Ele salvou, inclusive, o sargento, que era o superior dele, que era um dos que mais gozava dele, assim, mais fazia pilhéria com ele, né? Entendo. Em alguns casos, assim, do tipo, o batalhão estava lá, aí o Doss estava lá lendo a Bíblia e orando, aí todo mundo esperando. Aí todo mundo dizia assim: como é, nós vamos ter que esperar agora o Doss terminar a sua oração, a sua leitura bíblica, para poder ir batalhar, né? É do tipo assim. Fazendo alguma... Ele era assim tão lutador pela vida das pessoas que não nessa noite, né, nessa batalha específica que ele salvou em média 75 pessoas. Ele salvou muitas outras pessoas mais como paramédico. Teve um companheiro que na explosão perdeu as duas pernas. E o paramédico ele tem que ser muito rápido durante o salvamento. E um outro colega que era paramédico disse: não, esse não adianta, já perdeu as duas pernas, vamos pegar outro. E ele não desiste, essa cena passa no filme também. Ele não desiste, vai buscar aquele companheiro e realmente a história é verídica. Esse rapaz sobreviveu, realmente, né? Nossa. E ele era tão... não fazia diferença que ele também chegou a salvar japoneses. Ele cuidou de japoneses. Vida doente que passasse por perto dele, ele não pensava. Ele salvou japoneses também, que foram feridos, né? Nossa. E aí, na última, lá nos intercúrios da última batalha, o ponto da batalha, aliás, ele perde a Bíblia dele. Ele perde a Bíblia dele, né? Essa Bíblia vai ter um destino interessante, que alguém no filme ele encontra a Bíblia logo, alguém entrega para ele. Na verdade, essa Bíblia só foi entregue depois, quando ele recebeu uma condecoração das mãos do Truman, o presidente dos Estados Unidos. Ele é o único objetor de consciência que ganhou a medalha Honra ao Mérito. E depois dessa noite que eles tinham passado por toda essa tormenta, no dia seguinte, eles voltaram para a batalha. Tiveram que ir de novo, aqueles que estavam ainda sobreviveram e que ainda estavam em condições. Subiram de novo aquele penhasco. Quem conhece Etretat, dá para visualizar mais ou menos aquelas rochas, né? Jeito, em Paris, ou França, né? Na França. Que tem toda aquela dificuldade para subir. Então, é mais ou menos aquele modelo. Então, eles voltam e sobem e vão mais uma batalha ali em cima. Na realidade, quem ganha mesmo essa batalha são os aliados. Mais de 80 mil mortes, né? É uma batalha que ceifou muitas vidas.
E nessa, jogam uma granada muito próximo dos companheiros dele e ele chuta essa granada para longe. Mas ela explode e ele fica bastante ferido nessa ocasião. E aí, Sim. descem o Desmond, né? Doss, e vão levá-lo para um hospital porque ele está muito ferido. E olha só que coisa incrível, eu achei até o diretor do filme falando que aconteceu uma coisa tão inverossímil que ele não quis colocar no filme. Ou seja, o filme era mais verdadeiro do que a própria realidade. Menos fantástico do que a própria realidade. Porque ele disse que quando ele estava na maca, muito ferido, tem um outro companheiro também muito ferido, ele sai da maca, pede que leve primeiro esse companheiro, depois é que ele vai. E o filme optou por nem botar, porque achou assim uma história fantástica demais. Mas, na realidade, contado aqui que é verdade. Isso aconteceu, né? E aí, no outro dia, Celi, quando ele vai ferido lá para o setor médico, né? Ele é tratado, vem o capitão, que tantas vezes, inclusive quis desligá-lo, tá certo? O capitão, e diz para ele, olha, nós vamos ter que subir outra vez, né? E amanhã é Shabat, é sábado. Sabendo que ele, né, era adventista, ele disse, se você quiser, você fica dispensado, né? Mas ele não quis. Dessa vez ele rompeu com o Shabat. E eles esperaram que ele orasse. E esperaram que ele orasse. Com respeito dessa vez, né? Tudo isso é verdade. É muito lindo esse filme. Ele várias vezes ali, ele deu a própria comida dele por dois motivos. Por generosidade, sim, teve generosidade também. Mas também teve o fato de que os adventistas do sétimo dia, todos são vegetarianos, não comem carne. Tá certo? Sim. Então, e a comida era carne, e ele dava para as outras pessoas, eu não como carne. Né? Mas era magrinho também. É o lado generoso dele, mas também tem um lado religioso. Né? Sim. Que incrível, né? Que força dele, assim, emocional, de conseguir manter seus valores. Desculpe, Celi, o que é que o Nil está dizendo aí? Eu tenho alguns comentários que eu não estou conseguindo ver. Ele falou agora? Pensaram que eu não vinha. Não, seu Nilton, quando eu vejo a dona Zuleika, eu sei que o senhor está chegando. Então, ele ficou até o final da guerra, né, trabalhando, mas já no hospital, porque ele ficou muito ferido. E ele foi por muitos tratamentos, porque ele já vinha, nas outras batalhas ele tinha se ferido, né? Ele era um alvo fácil, correndo entre os feridos, né? E ele teve muitas sequelas. Por fim, ele pegou uma tuberculose também, e essa tuberculose fez com que ele perdesse um pulmão. Então, durante 5 anos seguidos da vida dele, ele fez muitos tratamentos respiratórios, de sequelas dos estilhaços que estavam no corpo dele, mas sempre de muito bom humor, sempre atendendo todo mundo que queria falar com ele, né? Muito feliz com a dona, né? Aí ele sobrevive à guerra, né? Ele sobrevive à guerra, ele volta e casa? Não, já tinha casado. Né? Já tinha casado, ok. Volta a morar numa cidade dos Estados Unidos, numa né? fazendinha no interior. Né? Eles têm um filho, foi o único filho que ele teve, né? O 10º filho, né? Dócil. E a vida segue. Ele não faz propaganda do que fez. Assim, ganhou muitas honrarias, né? Medalhas. Na região onde ele mora, onde ele passou a morar, ele, assim, teve ruas que mudou de nome, passou para ser o nome dele. Colégio onde ele estudou, que passou a ser o nome dele. Isso ele vivo ainda, certo? Porque ele viveu bastante. Ele só morreu em 2006, com 87 anos. E aí, ele ganhou túnel com o nome dele, na região dele, eles até hoje, autoestrada, tem uma autoestrada muito conhecida que passa lá. Onde era da região? Pediu elas aqui para olhar, para a gente dizer. E nesse local é muito bonito, porque os sobreviventes ainda, que são ex-combatentes, eles fazem homenagem a ele toda a vida que tem uma festa de comemoração de alguma coisa dos combates,
ou que é algum santo, ou sempre nessa avenida, eles colocam o nome dele, botam flores, é um negócio bem bonito na cidade. É uma autoestrada, está na Geórgia. Se eu não me engano, é 151 é o nome da autoestrada, né? É. Então, eles fazem hoje essas homenagens. Quer dizer, se um dia alguém quiser ir na época das festas, vai ver essa homenagem ao Desmond Doss, né? E, infelizmente, a Dorothy, em 1991, morre num acidente de carro. E 2 anos depois, ele casa com a Frances, né? Francisca, mas chamavam de Frances. E é com a Frances que ele vive até morrer, em 2006, né? Então, ele sempre teve companheiros, né? E essa história ficou mais popularizada por causa do filme, né? Sim. E aí, porque já tinha um livro chamado Soldado Desarmado. E eu fiz esse pedido ontem, eu pedi esse livro, Soldado Desarmado. É muito bom, inclusive é Soldado Desarmado, na entrelinha tem Até o Último Homem. Por isso que Até o Último Homem, o filme, menciona assim, o fato dele ter que buscar lá em cima os soldados feridos e até o último homem que ele achava que estivesse vivo. Sim, eu acho que é uma coisa muito interessante que os companheiros disseram dele, que eu acho que cabe até para a época de hoje. Ele diz, ele fala, aliás, não foi os companheiros, foi o diretor do filme, quando foi conhecer a vida dele, os detalhes da vida dele, ele disse, há um certo tipo de masculinidade sendo celebrado hoje em dia que se baseia na dominação, no narcisismo e na crueldade indiferente. Desmond era modelo de outro tipo de masculinidade, muito sacrifício, modéstia e generosidade. Achei tão bonito isso. Bonito. Porque é um modelo de que você precisa ter muita fortaleza daquilo que você quer, né? Porque você é considerado diferente. Mais forte do que você ser igual a esse modelo vigente de masculinidade tão perversa, às vezes, né? Tão violenta. Então, o exemplo dele, mais um exemplo que fica para nós, né? Que a gente verdade. Com modéstia e com generosidade fazer a diferença. Conquistar todo um povo, toda uma ideia, né? Disseminar uma ideia. Tem um documentário, Celi, no YouTube, deixa eu pegar aqui o nome. Ele tem em inglês, mas tem legenda em espanhol que dá para compreender tranquilamente. Né? Deixa eu pegar aqui o nome. O Herói Improvável. Não, aliás, desculpe. O livro era O Mais Improvável Herói, foi transformado em Soldado Desarmado. Tá? Sim. Uma tradução para o Brasil. O documentário é O Objetor de Consciência. São 3 partes. Curtinhas, 3 partes curtinhas, que falam uma entrevista com ele, falando sobre a vida dele, etc. O Objetor de Consciência. No YouTube? No YouTube, viu, pessoal? No YouTube. Tá. O Objetor de Consciência no YouTube. Procure lá. Certo. Ouvindo, né? Eu vejo, sabe, que esse filme em especial, ele traz assim, benefícios para pessoas, primeiro, para qualquer pessoa que gosta de histórias reais, né? Porque a história real é história real. Você não vai dizer que é boa, ruim, bonita ou feia, porque aconteceu. É uma história que aconteceu, né? Então, acho que só por isso já é admirável. É uma história real, é uma história que interessa muito as pessoas que lidam com pessoas, né? Psicólogos, médicos, profissionais da saúde, profissionais que lidam com o bem-estar das pessoas, principalmente, porque é muito interessante ver a forma com que ele se relaciona com os diferentes dele, né? Porque exatamente essas pessoas que, quando a gente passa por um processo assim, de transição, como ele, né, que tinha outra religião, tinha outros hábitos, outros valores em função disso, é muito difícil se manter fiel a tudo isso no meio em que todo mundo é diferente. Isso, né? É meio que uma decisão solitária por muito tempo. Bem, bem desafiante, né? Nossa, acho que, gente, aconteceu alguma coisa que eu perdi aqui o casal. Vocês estão aí? Sumiu para vocês também? Deixa eu ver.
Ai, desculpa. Oi, gente, vocês estão aí? Opa, Não, Pronto, deu um deu um cortezinho, mas cortezinho, voltou. ok? voltamos, joia. Então, como eu estava dizendo, eu vejo que isso é bem admirável, né? Quando a gente vê uma pessoa tão firme nos seus ideais e flexível de conviver com quem não compartilha daquela mesma verdade. É bem interessante isso. Especialmente, né, Celi? Especialmente quando essa crença, essa convicção se volta para os outros. Se volta Exato. em misericórdia, em compaixão, né? E É, isso, com certeza. o que eu achei interessante é que o diretor do filme também, estudando a história dele, ele cita que ele também tinha os seus defeitos, né? Tinha suas Claro, emoções, né? lembrando da infância, que ele era meio violento com o irmão. Então, ele tinha esse defeito também dentro dele. Ele consegue superar essas coisas nessa convivência, porque ele tinha tomado uma decisão que era mais forte do que qualquer coisa na vida dele. E eu fico imaginando também, e sou muito grata por esses profissionais da saúde agora, nesse período de pandemia no mundo todo e aqui no Brasil, Uhum. porque eu acho que eles estão fazendo exatamente isso, eles estão se dedicando, se superando. Não quer dizer que eles não tenham angústia, não tenham medo, não tenham vontade de desistir em algum momento, mas eles estão fazendo como nós, né? Indo para frente porque eles têm um alvo, né? Um objetivo. E eu presto, então, aqui, aproveito para prestar minha homenagem a essas pessoas que têm sido para nós marcantes, têm sido exemplo, e a gente sempre está aqui desejando que eles sejam muito respeitados naquilo que eles estão fazendo por cada um de nós. Com certeza. E nós só estamos aqui porque eles decidiram estar nessa linha de frente, né? Sem dúvida, são profissionais que merecem todo o nosso respeito, a nossa gratidão e a nossa homenagem mesmo, porque eu imagino que deve ser muito desafiante estar com isso, convivendo com isso dia e noite, né? Assim, tão pertinho. Não é fácil. Se ali É eu um não sei momento de como agradecer. eu ia falar mais ou menos as coisas que dá um toquezinho, dizer as coisas que no filme, rapidinho, que no filme é romanceado e do que realmente foi realidade. A gente já falou algumas coisas, né? Eu não sei se Sim. o filme está aí, né? A gente tem 5 minutos. 5 minutos Então, eu só? vou dizer só frases mesmo? nele, certo? O pai não participou da Primeira Guerra Mundial e era Sim, carpinteiro, mas realmente tinha problemas com o alcoolismo, certo? sim, Houve a cena de puxar a arma, só que não foi para a mãe, foi para o cunhado. E realmente sim. a mãe pega a arma e pede para ele jogar fora, né? A outra a gente já falou que o casamento só aconteceu depois, está aqui a data, foi 17 de agosto de 1942, eles casaram, certo? Em plena guerra ainda, né? Em plena guerra. Ele já estava Já estava lá viajando, né? nos lugares. A companhia dele viajou por múltiplos locais nos Estados Unidos e antes de chegar a Okinawa, eles passaram por Guam também, né? E lá também teve batalhas, ok? Não havia aquele personagem que ficava massacrando ele, que era um sargento, sei lá o que era, especificamente, né? Mas ele era realmente perseguido pelos seus ideais. E o pessoal, eu já disse também, né? O pessoal não deu tanta surra nele, mas jogava sapato nele quando ele estava orando, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. O Elazar já falou que essa batalha foi uma das mais sangrentas, né? A mais sangrenta do Pacífico, né? E pronto, eu acho que os outros eu falei que é verdade que ele resgatou aquele que perdeu as pernas, né? Ele tinha quantos anos, mais ou menos, quando ele foi? Em 1919, ele nasceu. 19 Era para 42. 44 já, né? 42, 23 anos. Era muito 23. Jovem, né? Bem jovem. Muito jovem. A batalha já foi em 44, né? 44. E ele estava estudando medicina mesmo, né? Não. Na verdade, isso, quando eu assisti o filme a primeira vez, eu achei que era. Mas não, Sim. ele era um paramédico. Ele queria fazer medicina, mas ele era um paramédico, simplesmente. Sim, entendi. Paramédico, né? Então é isso. E o filme ganhou Maravilha. o filme é do Mel Gibson, né?
que foi até um resgate para a vida do Mel Gibson, porque o Mel Gibson também tinha sérios problemas de alcoolismo, e uma vez no bar ele teve um posicionamento antissemita e ele foi escorraçado, né? As pessoas o recusavam, não queriam mais dar trabalho para ele, e esse, de certa forma, esse filme foi um resgate também para a vida pessoal do Mel Gibson. E o filme ganhou vários prêmios, né? Que foi melhor filme, direção, edição, mixagem de som, edição de som e de ator. O Andrew Garfield, né? Garfield, né? E é Muito isso. bom. Então, se você quer saber mais sobre essa história que a gente acabou de contar aqui, assiste ao filme que está na Netflix, Até o Último Homem, e aí a gente pode, né, depois discutir um pouco mais sobre o que era, entender melhor o que era verdade, o que era... O livro, repetindo, né? Se alguém quiser, o livro tem na Amazon, tem na Cultura, o Soldado Desarmado. Eu pedi ontem, tá? E o documentário no YouTube. Tá barato, né? O livro. O livro é bem baratinho. Inclusive, quem tiver Amazon Prime, né? O frete é grátis. Então, o livro é R$20, eu acho. Tá? Sim. Então, muito barato. E o documentário é O Objetor de Consciência. É feito em inglês, mas tem legenda em espanhol que dá para entender. Espanhol. E que está no YouTube. São 3. E alguém está perguntando aí se ele terminou a vida sendo paramédico. Não. Ele foi paramédico enquanto ele esteve no exército, né? Ele só deu baixa no exército depois, acho que foi em 1952, não tenho muita certeza. Mas ele voltou a ser levando vida rural, tipo um fazendeirinho, né? Essa vida que ele amava. Sim. Mas muito requisitado para palestras, para falar em escolas. Diz que principalmente as crianças faziam questão que ele ensinasse o tal do nó, que era o nó para né? E os escoteiros amavam aprender com ele esse bendito nó. Que coisa, né? Muito bonita a história. Eu espero que o pessoal aqui tenha gostado. Digam aí, gente, bota aí, vamos botar um joinha se foi bom. Eu achei ótimo. Foi um bom conhecimento. E é bom quando a gente fala sobre um herói como esse e tem alguns recursos para saber um pouco mais, né? Então tem o filme, que o filme é bem legal e é realmente uma chance da gente saber um pouquinho mais e todo mundo curte, né? Esse é o filme preferido do Rominho, do meu sobrinho. Toda vez ele fala de... Ele gosta mesmo, né? Ele gosta muito. É realmente uma história muito inspiradora, como todas essas que a gente tem trazido aqui, porque falam de questões e decisões acima até, né, daquilo que a gente é acostumado a ouvir. Então, são decisões de muita amorosidade, muito respeito. Que legal. Temos aqui alguma pergunta? Pois é, eu estava olhando aqui se tinha alguma pergunta para a gente... Então, gente, me comentem aí se vocês gostaram dessa live, coloca aí um joinha. Viu, Sali? O Marcelo está perguntando, a próxima será que tem? Você, que herói? Dessa vez é surpresa. Né? Então, pronto, eu acho que a gente poderia até explicar para quem está chegando agora nesse perfil e se deparou com a live, né? Nós somos uma agência de viagens e nós estamos organizando, promovendo lives com o Eleazar e a Gorete, porque como uma forma também de divulgar que nós fazemos viagens temáticas pelos lugares da Segunda Guerra Mundial. Então, também temos essa atuação em grupos personalizados e roteiros feitos sob medida para casais, para pequenos grupos, né? Então, a intenção também era trazer um pouco mais, trazer mais conhecimento sobre esse assunto. E aí, uma das ações são 2 lives semanais, às terças e às quintas-feiras. Desde o começo da quarentena, a gente já fez 55 lives. Bem legal, né? 55 lives em 72 dias. Então, fora desses dias de terça e quinta, a gente fala sobre o destino turístico, a gente fala sobre alguma personalidade, um artista, um outro tipo de herói, né? Alguém relacionado à cultura, dos lugares para os quais a gente envia clientes e comercializa, de certa forma. Então, já passaram por aqui pessoas falando sobre o Egito, sobre Dubai, sobre a Tailândia,
assuntos relacionados à França, também à Normandia, à Provence, bastante coisas interessantes. Então fica ligado que de terça a sábado, às 15 horas, a gente está aqui nesse canal falando sobre um assunto que se relaciona de alguma forma com viagens e com experiências pelo mundo. Então, na próxima quinta, teremos uma outra live. Por enquanto, Marcelo, o tema é surpresa, mas pode vir que vai ser bom, eu te garanto, porque tem sido assim em todas as outras lives. Lê, queria convidar o pessoal para sexta-feira, às 8 da noite, a continuação da nossa live de ontem, Filhos de Nazistas. É a terceira parte. O pessoal gostou tanto que prolongou. Então, na sexta-feira, às 8 da noite, Filhos de Nazista, parte 3. Tá? Tá, no perfil Pelos Caminhos da Segunda Guerra. Que quem ainda não segue, sigam, porque vale a pena, é um perfil que compartilha assuntos e conteúdos bem... A curadoria dessas informações é muito boa, porque muita coisa está na internet, né? E às vezes a gente tem dificuldade de saber se aquilo é confiável, se aquilo ali realmente eu acredito que isso é um dos diferenciais do perfil que eles administram, que é Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial, tanto no Instagram quanto no Facebook. Não é isso? Ok. Mais alguma coisa vocês gostariam de falar? Porque a gente já está terminando agora mesmo. Não, só por mim, você quer Tudo bem, só agradecer ao pessoal que a gente está com o pessoal cativo aí, sempre participando com a gente. Que bom. Um abraço carinhoso para cada um, obrigada pela parceria, que eu considero parceria. Que à medida que a gente vai desenrolando o assunto, há muitas contribuições, muitas perguntas, e isso só nos estimula a continuarmos aqui nesse bate-canal. É isso mesmo. Então, gente, fiquem em casa, amanhã a gente se vê, e a ideia é que essa seja um veículo, né? Esse seja um canal da gente estar junto de alguma forma, online, mas estamos aqui na nossa energia, compartilhando, e isso alcança cada um de nós. E como disse a Esté, aqui está terminando. Daqui a pouco vai passar tudo isso e a gente volta a se encontrar pessoalmente, a se abraçar, voltar para os nossos cursos presenciais e para os nossos trabalhos cara a cara, que não tem nada melhor. Então, muito obrigada a todos, a vocês, Eliazar e Dona Leta, por hoje. Eu quero dizer namastê para as pessoas, mas eu quero que você explique o que é. Namastê, né, que é um gesto assim que hoje ficou bem famoso por causa do contato, mas é um gesto que vem lá da Índia que diz, né, o Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. Sem questão, sem comentário, com democracia, sem ser o meu mais verdadeiro, nem o seu o absoluto, mas com uma forma muito respeitosa de permitir que você seja quem você é. Então, namastê, gente. Muito obrigada. E a gente se vê amanhã. Obrigada, Eliazar e Dona Leta. Tchau, tchau. Tchau. Tchau a todos.